D.B. Cooper. Esse é o nome de um dos homens mais misteriosos da história. Ele é tão misterioso que nem o FBI conseguiu encontrar. Mas o que ele fez? Bem, eu sou o Gonçalo e no vídeo de hoje você vai conhecer o mistério de D.B. Cooper. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal para ajudar o canal a crescer. Era a véspera de Ação de Graças, dia 24 de novembro de 1971. Um homem vestindo um terno escuro, gravata preta e óculos escuros embarca no voo 305 da Northwest Orient, na cidade de Portland, no estado americano de Oregon, com destino à cidade de Seattle. Seu nome, Dan Cooper. O avião decola normalmente. Cooper sentou-se na poltrona 18C, no final da cabine de passageiros. Acendeu um cigarro e pediu um uísque e refrigerante. Testemunhas a bordo lembram de um homem na casa dos 40 anos, entre 1,78 e 1,83 metros de altura. Ele usava uma leve capa de chuva preta, um terno escuro, mocassins, uma camisa de colarinho branco bem passada, uma gravata preta e um alfinete de gravata. No meio do voo, Cooper chamou e passou o bilhete para Florence Schneffer, a comissária de bordo, mais perto dele em um assento preso à porta traseira. Florence colocou o bilhete na bolsa sem olhá-lo, achando que continha o telefone de um solitário homem de negócios, mais um homem tentando chavecá-la. Porém, Cooper inclinou-se para ela e sussurrou: "Senhorita, é melhor você olhar aquele bilhete. Eu tenho uma bomba." O bilhete foi escrito com uma caneta de feltro, de forma clara e com todas as letras maiúsculas. "Tenho uma bomba na minha maleta. Vou usá-la se necessário. Quero que você sente-se ao meu lado. Você está sendo sequestrada." Florence atendeu o pedido e pediu para ver a bomba. Cooper abriu a maleta o suficiente para que ela pudesse ver 8 cilindros vermelhos presos em fios com isolamento vermelho, junto com uma grande bateria cilíndrica. Depois de fechar a maleta, ele exigiu 200 mil em moeda americana negociável, 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando em Seattle para reabastecer a aeronave. Florence, assustada, transmitiu as instruções de Cooper para a cabine de comando. Quando a comissária voltou, o sequestrador estava usando óculos escuros. William Scott, o piloto, contatou o controle de tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma sobre o que estava acontecendo. O aeroporto, por sua vez, informou as autoridades locais e federais. Os 36 passageiros que estavam a bordo do avião foram apenas informados que sua chegada a Seattle seria atrasada por conta de uma pequena dificuldade mecânica e sem mais detalhes. Donald Nerup, presidente da Northwest, autorizou o pagamento do resgate e ordenou que todos os funcionários cooperassem com o sequestrador. A aeronave então voou em círculo sobre o Puget Sound por aproximadamente 2 horas, para dar tempo à polícia de Seattle e o FBI reunirem o dinheiro e os paraquedas de Cooper, além de mobilizar pessoal de emergência. Florence lembra que Cooper parecia conhecer bem o terreno local. Ele também mencionou corretamente que a base aérea McChord ficava a 20 minutos de carro do aeroporto de Seattle. Florence o descreveu como calmo, educado e bem letrado, inconsistente com todos os estereótipos associados com sequestradores aéreos na época. Tina McLeod, outra comissária de bordo, concordou. Ela disse: "Ele não estava nervoso", contou aos investigadores. "Ele parecia bastante agradável,
nunca foi cruel ou mau. Ele ficou pensativo e calmo o tempo todo. Cooper pediu mais um uísque e água, pagou pela bebida e se ofereceu para pedir refeições à tripulação durante a parada em Seattle. Agentes do FBI reuniram o dinheiro de vários bancos da área de Seattle. 10.000 notas de $20, muitas das quais com um número de série começando com a letra L, indicando impressão pelo Banco Central de São Francisco. A maioria carregando a designação série 1969-C. Fotos foram tiradas em microfilme de cada nota. Cooper recusou os paraquedas militares que foram inicialmente oferecidos pelas autoridades, exigindo paraquedas civis com cordas de abertura operadas manualmente, pois sabia que o paraquedas poderia não funcionar. Cooper foi informado às 17h24 que suas exigências haviam sido cumpridas, e às 17h39 a aeronave pousou no aeroporto de Seattle. Cooper instruiu o piloto Scott a taxiar até uma área isolada e bem iluminada e apagar todas as luzes da cabine para impedir a ação de atiradores de elite da polícia. Al Lee, gerente de operações da Northwest em Seattle, aproximou-se da aeronave em roupas civis e entregou pelas escadas traseiras uma mochila com o dinheiro e os 4 paraquedas. Assim que a entrega foi finalizada, Cooper permitiu que todos os passageiros, Florence e a comissária sênior Alice Hancock, saíssem da aeronave. Cooper exigiu seu plano de voo para a equipe da cabine durante o reabastecimento. Um curso sudeste em direção à cidade do México, na velocidade mínima possível em uma altitude de 3.000 metros. Ele ainda especificou que o trem de carga deveria permanecer baixado na posição de decolagem. Os flaps deveriam ser abaixados em 15 graus e que a cabine de passageiros permanecesse despressurizada. O copiloto William Hatzek informou Cooper que o alcance do avião ficava limitado a 1.600 km na configuração de voo especificada, significando que seria necessário um segundo reabastecimento antes de entrarem no México. Cooper e a tripulação discutiram opções e concordaram que Reno, no estado de Nevada, seria uma boa parada de reabastecimento. Finalmente, Cooper disse para a aeronave decolar, com a porta traseira abaixada e sua escada estendida. O escritório da Northwest se opôs, afirmando que não era seguro decolar com a escada aberta. Cooper afirmou que era sim seguro, mas que não discutiria o assunto. Ele mesmo abaixaria uma vez no ar. Um oficial pediu para se encontrar pessoalmente com Cooper a bordo da aeronave, porém ele recusou. O processo de reabastecimento foi adiado por causa de uma obstrução de vapor na bomba do caminhão-tanque, deixando Cooper inquieto. Ele permitiu que o segundo caminhão continuasse o processo e um terceiro depois que o segundo ficou vazio. Às 19h40 aproximadamente, o 727 decolou com apenas Cooper, Scott, McCullough e Hatzek e o engenheiro de voo H.E. Anderson. 2 caças seguiram a aeronave, um acima e outro abaixo, fora da visão de Cooper. Após a decolagem, Cooper mandou McCullough se juntar ao resto da tripulação na cabine e ficarem lá com a porta fechada. Quando se dirigia até lá, ela observou Cooper amarrando alguma coisa em sua cintura. Por volta das 20 horas, uma luz acendeu na cabine, indicando que o mecanismo da escada traseira havia sido acionado. A tripulação perguntou a Cooper através do intercomunicador se ele precisava de ajuda, e ele respondeu simplesmente não. Às 20h13 aproximadamente, a seção da cauda do avião sofreu um súbito movimento, grande o bastante para precisar de correção por parte dos pilotos, até o nivelarem novamente.
Scott e Hatzack pousaram o 727, ainda com a escada traseira abaixada, no aeroporto de Reno por volta das 22h15. Agentes do FBI, policiais estaduais, agentes do xerife e a polícia de Reno cercaram a aeronave, já que ainda não havia sido confirmado que Cooper não estava mais a bordo. Uma busca armada logo confirmou que ele já havia desaparecido. Uma investigação se iniciou por todo o avião. Qualquer informação que se encontrasse seria muito importante. Os agentes do FBI encontraram 66 impressões digitais não identificadas a bordo da aeronave, a gravata preta e o alfinete de gravata de Cooper e 2 dos 4 paraquedas. Foram entrevistadas testemunhas em Portland, Seattle e Reno, e todos os indivíduos que interagiram pessoalmente com Cooper. Uma série de retratos falados foram desenvolvidos e compostos a partir das testemunhas. A polícia local e agentes do FBI imediatamente começaram a interrogar possíveis suspeitos. Os primeiros foi um homem de Oregon chamado D.B. Cooper, que tinha uma pequena ficha criminal. Contatado pela polícia de Portland no caso do sequestrador ter usado seu nome verdadeiro ou mesmo o pseudônimo usado em um crime anterior, seu envolvimento foi rapidamente descartado. Porém, um repórter inexperiente chamado Clyde Jabin, na pressa de cumprir um prazo, confundiu o nome do suspeito que foi descartado com o pseudônimo usado pelo criminoso. O erro foi pego e repetido por várias outras fontes, então o apelido D.B. Cooper começou a ficar conhecido. Muitos outros suspeitos começaram a surgir e nesse vídeo vou contar quais foram os principais. O primeiro era Richard Floyd McCoy Jr. Richard era suspeito pois cometeu um sequestro quase idêntico ao de D.B. Cooper 5 meses depois, em 1972. Ele usou um disfarce, exigiu $500 mil e pulou de um avião com paraquedas. Richard era piloto de helicóptero veterano do Vietnã. O suspeito tinha semelhança física com o retrato falado de Cooper. Porém, Richard foi descartado, pois tinha um álibi sólido no dia do sequestro de 1971. Richard McCoy negou ser Cooper até sua morte, em 1974, após fugir da prisão. O segundo suspeito era Duane Weber. Duane Weber, no leito de morte, teria dito para a esposa: "Eu sou Dan Cooper". Ele tinha histórico criminal e usava diversos pseudônimos. A esposa alegou que ele teve pesadelos com saltar de aviões e uma lesão no joelho compatível com um pouso forçado. Seu nome estava em cadernos antigos do FBI. Porém, apesar de tudo, as impressões digitais de Duane não batiam e nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. O terceiro suspeito era Kennedy Christensen. Kennedy era ex-paraquedista e comissário da Northwest Airlines. Ele conhecia o modelo do avião usado. O irmão dele diz que ele teria confessado de forma indireta. Kennedy começou a viver com mais dinheiro após 1971 e parecia fisicamente com os retratos falados. Porém, apesar de tudo, Kennedy tinha estatura mais baixa do que testemunhas escreveram e nenhuma evidência direta foi encontrada. O quarto suspeito era William J. Smith. William tinha conhecimento técnico e experiência ferroviária e também tinha supostamente motivação para o crime, como perda de emprego e problemas financeiros. Porém, não havia provas concretas ligando ele ao crime, fazendo ele também ser descartado. O quinto e último principal suspeito era Lynn Doyle Cooper. A sobrinha de Lynn afirmou que ouviu ele e o irmão planejando algo grande, envolvendo um avião. Depois do sequestro, ele teria voltado para casa machucado. A sobrinha procurou o FBI após anos de silêncio. Porém, apesar de tudo, nenhuma evidência concreta o ligava diretamente ao caso.
A sobrinha era criança na época e por isso tinha uma memória pouco confiável. Por isso foi descartado pelo FBI. Em 1980, o menino encontrou $5.800 em notas marcadas na beira do rio Columbia. As notas tinham o mesmo número de série do dinheiro de Cooper. Porém, nenhum corpo, nenhum paraquedas e nenhum vestígio foram encontrados. Muitas teorias surgiram e continuam surgindo sobre esse caso. Algumas pessoas acreditam que Cooper não sobreviveu à queda. Outros acreditam que ele planejou tudo para desaparecer com nova identidade. Porém, são tudo teorias. O FBI chegou a encerrar oficialmente o caso em 2016, sem solução, fazendo esse caso ser um dos maiores mistérios da história. Mas e aí, qual a sua opinião? Você tem ou conhece alguma outra teoria sobre o caso de D.B. Cooper? Deixe aqui nos comentários. Se você quiser conhecer outro mistério, outro caso, outro crime que foi muito marcante, pode deixar também aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você aí gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante. Compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que adora falar sobre mistérios, sobre crimes misteriosos, né, sobre casos que continuam sem solução. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai gostar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. E antes de ir embora, eu vou recomendar para vocês dois vídeos muito bons. Esses dois vídeos que estão aparecendo aqui. Esse vídeo aqui a gente fala sobre a história do Brasil. Você vai conhecer como surgiu, na verdade, como que foi descoberto, né, o nosso país, como que foi descoberto o Brasil. Nesse vídeo aqui embaixo você vai conhecer mais alguns mistérios que continuam sem solução. Você aí que gosta de mistério, clica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!